Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, vou falar de um tema que poucas vezes a gente ouve falar em sala de aula, mas que tem se tornado cada vez mais presente nos debates. Quero construir com vocês as bases do conservadorismo. O que é a filosofia conservadora a partir do seu primeiro pensador, Edmund Burke, e de outros pensadores que vieram depois dele. Quero que a gente entenda de que maneira o conservadorismo influenciou o pensamento moderno da Inglaterra e chegou até os dias de hoje. Quer conhecer as bases do conservadorismo? Bora filosofar. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que existe uma diferença entre filosofia conservadora e postura conservadora. São duas coisas diferentes. O conservadorismo como filosofia, ele é extremamente denso, profundo. A primeira coisa que eu quero dissociar com vocês. Não tem como eu entrar no conservadorismo sem antes eu desmistificar alguns conceitos. Primeiro, conservadorismo não é reacionarismo. O conservador não é um reacionário. O reacionário é aquele cara que quer voltar ao passado. O reacionário é aquele cara que pensa numa sociedade do passado e quer vivenciar aquela sociedade do passado. As pessoas que não entendem o conservadorismo entendem que falam que o conservadorismo é isso. Não. O conservadorismo é o quê? Ele quer olhar para o passado e resgatar valores da sociedade anterior que podem ser adequados à sociedade atual. Nós vamos entender isso na construção da aula. Como nós definimos o conservadorismo? É uma corrente filosófica que nasce na Inglaterra, no século XVIII, vai criar umas bases na Inglaterra do século XVIII e vai se espalhar pelo mundo. Gente, a Inglaterra hoje tem um movimento conservador muito forte na política. Quando você pega lá a Câmara dos Lordes na Inglaterra, você tem lá o grupo dos conservadores muito presente no parlamento britânico. Quando você pega os Estados Unidos, você tem lá no meio do Partido Republicano um movimento conservador muito forte. Tá? Então, não restringamos o conservadorismo ao reacionarismo, ou seja, voltar para o passado, e muito menos a uma dimensão religiosa da filosofia. É muito mais do que uma dimensão religiosa. Eu quero só criar uma base do que é o conservadorismo, tá? Bom, antes então de entrar nos caras, vamos criar uma base do que é o conservadorismo. Então, o conservadorismo ele vai defender 6 pontos, do ponto de vista social e político. Primeira coisa, o conservadorismo, ele defende a liberdade política e econômica. Tá? Então, há uma corrente do conservadorismo, defendida pelo Edmund Burke, vou apresentar para vocês depois, que fala de um liberalismo, de um conservadorismo liberal. Corrente, por exemplo, da qual eu pertenço, que vai defender os valores de um ponto de vista conservador, mas uma economia liberal. A defesa do livre mercado, por exemplo. A defesa da livre concorrência. Só que presta atenção. Embora o Burke, que é o pai do liberalismo, seja muito amigo do Adam Smith, os dois têm muitas cartas trocadas entre si, o liberalismo econômico do conservadorismo é diferente do liberalismo clássico do Adam Smith. Já já você vai entender. Tem alguém pedindo para entrar. Já já você vai entender essa diferença. Deixa eu só aceitar aqui o atrasadinho, beleza? Voltando. Vai lá, de novo. Vai lá. Deixa eu só aceitar que tem mais um. Permitir. Ó, galera, então, embora haja uma defesa do livre mercado no conservadorismo, deixa eu projetar aqui, embora haja uma defesa da livre concorrência no conservadorismo, a prática conservadora de livre mercado é diferente do liberalismo do Adam Smith. Vocês vão entender isso já já. Mas, por exemplo, na política conservadora, há uma defesa, por exemplo, da pluralidade religiosa. Na essência do conservadorismo, você não tem a defesa de uma única religião predominante. Deve-se valorizar o pluralismo religioso. De alguma maneira. Vocês vão entender já já. Bom, uma outra defesa. Para o liberal, desculpa, para o conservador,
existe uma ordem moral transcendente que governa todas as coisas. Existe na sociedade uma moral universal que construiu a história da humanidade ao longo dos séculos. O conservadorismo ele entende que a moral que rege a sociedade não vai nascer de uma hora para outra. Não é igual, por exemplo, a ideia do Nietzsche, que é destruir a moral, destruir os ídolos, para que uma nova moral cresça, para que uma nova sociedade surja. Não, o conservadorismo não entende dessa forma. O conservadorismo vai entender o seguinte: existe uma dimensão que vai além desse plano físico, transcendente, e essa dimensão transcendente, ela tem um governo de toda a humanidade ao longo da história. Portanto, é necessário, do ponto de vista conservador, preservar essa moral transcendente. E no conservadorismo, eles entendem que essa moral transcendente parte de uma tríade: Atenas, Roma e Jerusalém. Essa moral transcendente é resultado de três civilizações: os gregos, os romanos e a cultura judaico-cristã. Atenas, a filosofia grega, entendam, a filosofia grega. Roma, o direito romano. Jerusalém, os costumes judaico-cristãos ocidentais. Então, na perspectiva do conservadorismo, toda moral que construiu a sociedade é regida por uma transcendência a partir de Atenas, de Roma e de Jerusalém. Portanto, na visão conservadora, a sociedade ela se preservou a partir dessas três bases. Só que presta atenção no erro que muita gente comete. As pessoas acham que o conservadorismo prega que a sociedade ela não pode mudar, ela tem que ser sempre igual. Não, não é isso. Os valores da sociedade eles podem mudar. Só que, dentro da doutrina conservadora, da filosofia conservadora, essas mudanças elas devem ser devagar, ordenada. Elas não podem ser de uma hora para outra. Então, olhar para Atenas, Roma e Jerusalém não significa querer viver como os gregos, os romanos e os judeus cristãos dos primeiros tempos. Não é isso. Mas é buscar neles toda a ordem moral e social que construiu a sociedade ao longo desses 2.700 anos. Preservá-los e entender que, se for necessárias essas mudanças elas devem ser de forma ordenada e não uma ruptura. Não uma filosofia do martelo como Nietzsche pregou. Terceiro, o conservadorismo ele valoriza a diversidade típica do individualismo e rejeita a igualdade como objeto da política. Como assim? O conservadorismo, ele não entende que a sociedade é capaz de atingir uma igualdade. Aquele ideal da Revolução Francesa, de igualdade, não vai acontecer. Aliás, os primeiros conservadores, eles são duros críticos da Revolução Francesa. Por quê? Porque para que serve esse ideal de igualdade da sociedade? Ela serve para o Estado escravizar os indivíduos, para o Estado estabelecer um controle sobre os indivíduos. Não existe igualdade econômica e nem tem como existir. Pensem, por exemplo, o rico e o pobre. Se você partir de uma necessidade de uma igualdade econômica, ou o pobre vai ficar no mesmo nível do rico, economicamente falando, ou o rico deve ficar no mesmo nível do pobre. O que é mais fácil para o Estado? Enriquecer o pobre ou empobrecer o rico? Empobrecer o rico. Então, essa ideia de igualdade nada mais é do que um instrumento do Estado para manter o controle sobre os indivíduos. Então, acabou a liberdade. Acabou a liberdade. Uma piadinha que eu ouvi outro dia de um professor, outro dia acho que eu até comentei com o PV essa piadinha. Diferença, né? Nos Estados Unidos, onde essa defesa do conservadorismo
é muito presente, o funcionário ele olha para o patrão e pensa assim, putz, eu tenho que trabalhar bastante para talvez um dia ter a vida como a do meu patrão. No Brasil, um país de ideologia progressista ao longo do século XX, qual é a mentalidade? Vou trabalhar nada. Eu vou meter meu patrão no pau para fuder com a vida dele. Por conta dessa busca de uma igualdade que é utópica. Deve haver uma igualdade jurídica, sim. Somos todos iguais diante da lei. Raça, credo, tudo igual. Agora, economicamente e politicamente, nós não somos iguais. Essa ideia de igualdade ela foi criada para que todos possam se submeter à autoridade do Estado. Outra característica típica do conservadorismo é a prudência. De que maneira? O conservadorismo ele não aceita mudanças radicais. Tem que ser prudente diante das mudanças. Por favor, se alguém algum dia falou isso, não vai com essa mentalidade para a prova. Ah, o conservador é contra as mudanças, é retrógrado. Não, o conservadorismo não é contra as mudanças. Ele é contra transformações brutas. Ele é contra essas mudanças radicais que a sociedade vive ao longo da história. Por isso que eles criticam a Revolução Francesa. E, aliás, se eu tivesse que apostar em um assunto que cairia no Enem sobre conservadorismo, eu falaria da crítica à Revolução Francesa. Na prova de história, nem na prova de filosofia. Qual é a grande crítica que os conservadores britânicos do século XVIII e XIX fizeram à Revolução? Falaram, olha, o problema da Revolução Francesa é que eles quiseram mudar de uma hora para outra. E nenhuma sociedade se mantém em meio a uma revolução. A sociedade, ela deve ser conduzida por reformas e não por revoluções. Então entendam comigo, o conservadorismo, ele é a favor de reformas. Tudo que fica fora da normalidade tende a virar caos. Então tudo que provém de uma razão humana para modificar de uma forma abrupta deve ser negado. E por último, não, por último, não, penúltimo, o conservador ele é cético. O conservador ele não tem políticos de estimação. Ele é desconfiado das pessoas. O conservadorismo ele defende uma ideia, mas ele não defende pessoas. E veja como que o Brasil aí tanto se fala de movimentos conservadores no Brasil e como está todo mundo errado. Porque, por exemplo, outro dia me perguntaram na sala dos professores, Giovanni, a gente está fazendo aqui um espectro dos professores de lei, direita, esquerda e tal, e segundo os alunos você entra no grupo dos bolsonaristas. Eu falei, tô fora? Claro que não, eu não sou bolsonarista. Por um motivo claro, eu sou cético na política. Eu não tenho político de estimação. O conservadorismo ele defende ideias. Qual ideia? A ideia de olhar para o passado, para as instituições que formaram a sociedade, entender que essas instituições elas devem ser preservadas e toda transformação acontecer de forma gradual. Toda transformação acontecer de forma dentro de uma normalidade. Então, se até hoje havia algum pensamento entre os alunos que eu sou bolsonarista, esquece. Eu sou conservador. Mas eu não tenho político de estimação, eu sou cético. Eu olho para ele e penso, meu, uma hora ou outra esse cara pode fazer cagada, então eu não posso levantar a bandeira para ele. Eu tenho que levantar a bandeira para a ideia de preservar a sociedade. A partir de Jerusalém, Grécia e Roma. E aí sim, por último, o conservadorismo ele entende que deve ser respeitadas as estruturas de cada povo. Não pode existir uma estrutura global. O conservadorismo ele entende que cada povo deve ter a sua forma de conduzir a sua vida. Você não pode ter uma lei global, uma estrutura global, um conjunto de regras para toda a humanidade. Não. As leis do Brasil devem respeitar os costumes do povo brasileiro. Eu não posso trazer para cá costumes estadunidenses. Eu tenho que conservar a cultura, os costumes e os hábitos desse povo.
E aí, para eu fechar essa introdução, no ponto de vista da economia, dois aspectos são importantes do conservadorismo. Primeiro, a valorização do individualismo. E aqui é o que eu falei agora há pouco para vocês. Eles defendem a liberdade econômica, o liberalismo econômico. Só que não é aquele liberalismo do Adam Smith. Qual que é a ideia do conservadorismo? Os meios de sobrevivência meu, Gigi, meu meio de sobrevivência, tem que estar na minha mão. Não pode estar na mão do Estado, não pode estar na mão de outras instituições. Sou eu. Eu delibero sobre a minha vida. Então, quanto maior for o Estado, menor é o meu protagonismo. Então, não vai ter individualismo. Quanto maior for a ação do Estado sobre os indivíduos, menos os indivíduos vão conseguir desenvolver suas relações econômicas. Então, quando eu me defino como um liberal do ponto de vista econômico, não é o liberal do Adam Smith, é o liberal do Edmund Burke, do conservadorismo, que vai entender que as estruturas da vida do indivíduo estão na mão do indivíduo. Uma vez que esse indivíduo é capaz de preservar os valores e os costumes, ele vai prosperar. Respeitando as instituições, seguindo as regras daquele povo do qual ele pertence. E uma segunda característica que também diferencia do Adam Smith, ok, você tem que ter uma abertura econômica. A abertura econômica é importante. Abrir a economia é uma ferramenta importante para o Estado. Só que essa abertura econômica ela não pode ser arreganhada. Você não pode abrir tudo. Você tem que promover uma abertura econômica, só que você tem que proteger a cultura e a identidade do seu povo. Você tem que proteger os costumes. Tem que preservar os costumes. Então, o Brasil abriu a economia para o neoliberalismo. Mas espera aí. Você não pode deixar a cultura estadunidense entrar no Brasil da maneira que ela entrou. Hoje, por exemplo, a gente tem uma abertura econômica ao mercado chinês. Mas os costumes são cristãos. Você não pode deixar, por exemplo, que a entrada da economia chinesa no Ocidente influencie nos costumes locais. Então, toda abertura econômica para o conservadorismo ela deve ser entendida de uma forma cética, com desconfiança. Ok, beleza, pode vir. Desde que os meus costumes, os meus hábitos, a minha moral, ela seja preservada. E uma metáfora importante que eu gosto de usar quando eu estou explicando o conservadorismo, uma metáfora que aparece no livro do Edmund Burke, que ilustra bem. Ele faz uma metáfora que ele batiza de jardim inglesa e jardim francesa. Para entender o ideal progressista e o ideal conservador. O Edmund Burke, ele fala que os jardins na França são muito diferentes dos jardins da Inglaterra. Quem da sala já teve a oportunidade, por exemplo, de ir no Palácio de Versalhes, modéstia à parte, eu já tive essa oportunidade. Os jardins na França, eles são geométricos. Eles são muito recortados por jardineiros. Muitas árvores que são plantadas em jardins, em palácios na França, ou nas próprias casas na França, são árvores ou espécies que não são típicas daquele lugar. Os jardins na inglesa, não. Na Inglaterra, como é que os caras constroem jardim? Monta lá o espaço, joga adubo e deixa a própria vegetação local formar aquele jardim. Quando o Edmund Burke vai fazer essa metáfora, ele vai falar que o movimento progressista e o movimento conservador seguem essa lógica do jardim à inglesa e do jardim à francesa. Como assim? Quando ele fala do jardim à inglesa, ele vai falar que as plantas nativas produzem o próprio jardim. Ela, por si só, já é bonita. Os jardins da Inglaterra, eles são bonitos naturalmente. Eles se formam, se desenvolvem naturalmente, sem a intervenção de um jardineiro. E em nenhum momento esse jardim ele vai perder a beleza. As espécies típicas daquele lugar já garantem a formosura do jardim. O jardim à inglesa, portanto,
segue a postura conservadora. Por isso que na Inglaterra o conservadorismo se desenvolveu com tanta força. É a ideia de deixar com que o próprio povo daquele jardim, vamos chamar assim, construa sua identidade. E não é uma identidade que vai vir com facão, com tesoura sendo cortada, sendo moldada. Não. Ele vai se fazendo. Já o jardim, a francesa, não. O jardim à francesa é um produto da razão geométrica, diz Edmund Burke. Como assim? Nem todas as árvores que fazem parte daquele jardim pertencem àquele local. E mesmo aquelas que pertencem àquele local, um jardineiro foi lá e cortou. Então, o homem no jardim à francesa altera as características daquele jardim. Ele muda. E quando ele percebe que o jardim não está o agradando, ele vai lá de novo e muda. Sem pudor. Sem a preocupação com a história daquele jardim. O jardim à francesa, de acordo com Edmund Burke, segue uma lógica francesa, uma postura progressista. Gente, é só vocês pensarem. Nada mais progressista do que a Revolução Francesa. Nada mais conservadora do que a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Então, a ideia dessa metáfora dos dois jardins é para a gente compreender o porquê que nasce na Inglaterra esse movimento. Porque já é uma cultura inglesa essa ideia de preservar a história. O jardim ele pode mudar? É claro que pode. Em algum momento vai vir algum jardineiro, vai podar uma árvore, vai perceber que aquela espécie deve mudar de lugar. Em algum momento isso vai acontecer. Mas seguindo uma lógica natural, seguindo uma ordem transcendente. Na França, não. Se eu quero mudar meu jardim, eu não tenho pudor nenhum em contratar alguém, meter a faca e cortar tudo. Então, essa metáfora explica basicamente o pensamento progressista da Revolução Francesa e o pensamento conservador da monarquia britânica. Ok? Então, quem é esse cara? Edmund Burke. Ele é irlandês, tá? Católico. Embora a presença do catolicismo seja forte, como eu disse para vocês, o conservadorismo dele é um conservadorismo político, tá? Embora irlandês, ele vai estar muito presente na Inglaterra. Ele vive a Revolução Francesa, vive no sentido de que ele morre depois da Revolução Francesa, e ele tem um olhar profundamente crítico à Revolução Francesa. Para ele, Edmund Burke, a Revolução Francesa fracassou. E por que, segundo Edmund Burke, a Revolução Francesa fracassa? Porque eles querem revolução. Nenhuma sociedade do pensamento de Edmund Burke, e isso eu imagino também que nós vamos ter na prova do Enem, isso que eu estou falando. Nenhuma sociedade se preserva em meio a uma revolução. É necessário reformas. E essas reformas, de uma forma ordenada. Segundo Edmund Burke, o seu conservadorismo ele é liberal. Em que sentido? É liberal porque ele entende que, embora tenha que se preservar os costumes, a economia ela deve ser aberta. Roger Scruton, um cara de quem eu vou falar com vocês, ele já tem um conservadorismo mais romântico, mais distante, vamos chamar assim. Pro Edmund Burke, primeira coisa, o absolutismo tem que acabar. Beleza, a Revolução Francesa está certo. Acabar com o antigo regime. Não por meio de revolução, mas por meio de reforma. Mas também ele critica a democracia. Porque ele entende que a democracia, isso ele vai buscar lá no Aristóteles, tá? No Platão. A democracia, se for governada por todos, ela tende a virar uma nova revolução. O conservadorismo, por ser cético, por não ter um político de estimação, por exemplo, por ser desconfiado, por ser prudente, achei a palavra que eu estou procurando, por ser prudente, ele vai entender que não é qualquer um que deve governar.
O conservadorismo ele é muito presente, ele defende muito a existência de uma aristocracia. Só que, por favor, não aristocracia como a gente vê na história. Aristocracia lá dos gregos. Aristos, para os gregos, significa melhor. Aristocus, melhor. Então, um governo dos mais bem preparados. Então, na prática, o conservadorismo ele defende uma monarquia constitucional. A defesa de valores monárquicos, porque os mais bem preparados vão governar, mas uma constituição que garanta as liberdades individuais. Liberdade política e liberdade econômica. Você não tem essas liberdades individuais nem no absolutismo nem na democracia. Então é necessário um novo modelo. Por isso que muitas vezes vocês veem conservadores nos dias de hoje defender para o Brasil a volta da monarquia. Isso está muito presente no conservadorismo. Tá? Quando você pega, por exemplo, o ministro das Relações Internacionais, esqueci o nome dele agora, bom, vou lembrar o nome dele, tem entrevistas dele antes dele entrar para o governo, onde ele faz uma defesa da monarquia no Brasil. Pela base conservadora que ele traz. Tá? Então, é uma defesa de um regime onde garanta as liberdades individuais, mas os melhores governam. Ok? Além disso, por ser liberal, vai defender o livre mercado, a propriedade privada e o livre comércio. Isso ele traz da amizade dele com Adam Smith. Lembrando que ele vai se distanciar do Adam Smith pelo motivo da defesa. O Adam Smith entende o Estado mínimo a qualquer preço. O Edmund Burke entende um livre mercado para que eu tenha autonomia sobre a minha vida. Mas por que ele é conservador? Porque ele entende que o homem é falho. Eu sou falho. Eu não posso criar minha própria moral, como os progressistas defendem. Há uma frase do Edmund Burke que eu gosto muito. Ele fala assim: o indivíduo é tolo, mas a história é sábia. Olha que interessante. O indivíduo é tolo, mas a história é sábia. O Edmund Burke entende, se cada eu criar sua própria moral a partir de sua consciência, nós vamos viver um caos, porque nós somos falhos. Nós somos marcados pelo pecado original. Existe algo em nós que não nos deixa construir a nossa própria moral. Por isso, é necessário a gente respeitar a tradição. O primeiro grande aspecto do conservadorismo do Edmund Burke é o respeito à tradição. Burke, ele vai entender que eu devo olhar para trás, Atenas, Jerusalém e Roma, e eu preciso entender que desde então até agora, a sociedade ela foi construída em meio a uma tradição, em meio a costumes, em meio a algo que fez a gente chegar até aqui. Então, deve-se preservar essas tradições. Lembrando que ele não é um reacionário, ele não quer voltar para o passado. Ele quer o quê? Ele quer olhar para o passado para compreender o presente, para garantir o futuro. É legal porque alguns exercícios, eu já vi isso, dizem que Edmund Burke é um contratualista, contrato social. Só que ele tem uma pequena diferença do contrato social do Hobbes, do Locke e do Rousseau. Porque o contrato social de Hobbes, de Locke e Rousseau é feito entre quem? Estado e indivíduos. O Burke, ele entende que deve sim haver um contrato social. Só que o contrato social do Burke deve ser feito entre os mortos e os vivos. É um contrato que deve respeitar a tradição e o progresso. É olhar para o passado, compreender o presente para garantir o futuro. Para Edmund Burke, as próximas gerações elas não vão existir
se elas forem governadas por uma moral humana, racional. Porque o homem é falho. O homem é tolo. A história é sábia. Então, respeitar as tradições é entender que se nós chegamos até aqui graças a essa história, as próximas gerações vão continuar existindo graças a essa mesma história, que é dotada de costumes, de religião, de valores. Então, no primeiro momento, nós identificamos Edmund Burke como conservador por conta do respeito à tradição. Lembrando que ele não é contra as mudanças, só que Burke defende que as mudanças elas devem acontecer de forma gradual. Ele defende as reformas e ele condena as revoluções. Toda e qualquer revolução fracassará. E veja a inversão. Quando aparecer Nietzsche, 100 anos depois de Burke, Nietzsche vai falar exatamente o contrário. A sociedade ela tentou se construir em meio a uma tradição que escravizou o homem. Portanto, quebremos essa tradição. Filosofia do martelo. Ok? Uma outra base do conservadorismo de Edmund Burke é o ceticismo. Burke ele vai desconfiar do excesso de razão. Como assim? Ele entende que uma sociedade governada por muitas leis criadas pelos homens, ela vai fracassar. Ela vai ruir. É muito mais efetivo para uma sociedade, segundo Edmund Burke, seguir aquela moral transcendental. Os valores da religião, dos costumes, da moral, chegaram até aqui e nós nos preservamos. Então ela vai continuar. Se você vive numa sociedade que é cheia de leis a partir dos interesses do homem, essa sociedade ela vai desmoronar. Por quê? Porque o homem é falho. A razão humana é falha. Por isso que ele critica a democracia. Essa ideia de um governo de todos, onde se preserve os interesses de todos, ela tende a fracassar. Você tem que ser cético em relação a isso. E entender que a sociedade ela vai sendo construída e, se for necessário mudanças, essas mudanças elas devem seguir uma lógica de reforma. E Burke conclui dizendo que os elementos irracionais devem ser considerados, ou seja, aquilo que está além da razão, a religião, os costumes, os hábitos, a tradição. E o Scruton, esse cara, ele tem um conservadorismo romântico. É a antítese do conservadorismo do Edmund Burke. Porque enquanto Burke entende um conservadorismo liberal, o Scruton ele entende um conservadorismo tradicional, romântico no sentido de tradicional, tá? Onde as bases elas devem ser preservadas sempre. E a abertura econômica ela é perigosa, porque se você abre muito a economia, em algum momento a economia vai influenciar na cultura. Em algum momento a economia vai influenciar na tradição. Em algum momento a economia vai influenciar nos costumes. Então, mesmo a abertura econômica ela deve ser desconfiada para o Roger Scruton. Tá? E repito, esse cara vai estar na prova desse ano. O conservadorismo do Scruton é baseado em três coisas, em três elementos distintos. No tradicionalismo, para ele, a história ela possui uma sabedoria. É mais ou menos parecido com o que o Edmund Burke falou com a gente agora há pouco. O homem ele possui uma sabedoria. Nós somos dotados de razão, nós somos sábios. Só que a nossa sabedoria ela é limitada. A sabedoria da história ela é ilimitada porque ela é dotada de tradição. Então eu devo olhar para a tradição e buscar preservá-la, conservá-la. Então, para Roger Scruton, no primeiro momento, o tradicionalismo ele tem que ser preservado. A tradição construiu a nossa história. E uma vez que a tradição construiu a nossa história, ela vai construir as próximas histórias.
Ela vai construir as próximas Ô, gerações. Gigi, Oi, já deu 15 para as 8, viu? Você falou valeu. quanto tempo? Tô correndo com o Scruton, que pelo menos eu termino ele. Valeu. Beleza. Uma outra base do conservadorismo do Roger Scruton é o organicismo. E o que é o organicismo? Para o Roger Scruton, nós somos parte da sociedade. A sociedade é um corpo orgânico, composta de vários indivíduos. Eu não sou a própria sociedade. Eu faço parte dessa sociedade. Ora, se eu não sou a sociedade, eu não sou capaz de construir a minha moral. E todas as vezes que eu tento quebrar a moral da sociedade, os costumes e a tradição, eu faço a sociedade ficar doente. O corpo fica doente quando um de seus membros se adoece. Todas as vezes que os indivíduos, por meio da revolução, tentam moldar a sociedade a partir de si, ele vai adoecer a própria sociedade. Todas as vezes que os indivíduos tentam construir uma sociedade a partir de seus próprios valores, ele não vai conseguir. Porque eu, Gigi, eu sou um de 7 bilhões que chegou até aqui por meio da tradição. Então, eu não posso querer quebrar essa tradição e construir uma a partir de mim. A sociedade adoece. A sociedade, na visão do Roger Scruton, possui raízes históricas que se desenvolveram naturalmente ao longo do tempo. As coisas chegaram de uma forma natural, orgânica. O cristianismo, o direito romano, a filosofia grega, os valores como família, tradição, chegaram de uma forma natural até os dias de hoje. Eu não posso querer quebrar isso. Porque se eu quiser quebrar isso, eu vou ferir a própria sociedade. E ferindo a sociedade, eu coloco a minha própria existência em risco. E uma terceira base do conservadorismo do Roger Scruton é o ceticismo. É meio que duvidar do progresso. Toda mudança, de alguma maneira, ela deve ser questionada. Atenção, eu não estou falando que ele não aceita o progresso. Eu estou falando que ele olha para o progresso com desconfiança. Será? Será que a mudança da estrutura familiar vai de verdade, vai realmente conduzir a sociedade para o futuro? Será que o desencantamento do mundo a partir da ciência e a desvalorização da religião vai preservar as próximas sociedades? Será que romper com essa moral que nos fez chegar até agora vai garantir a preservação da espécie? Roger Scruton vai ser meio cético em relação a isso. Ele vai entender que esse progresso ele tem que ser estudado, tem que ser repensado. As gerações têm que acompanhar essas mudanças. Não é de uma hora para outra, não é instantâneo. Porque se for instantâneo, ele vai se desmanchar pelo ar. Ele vai ruir. Nós temos, garante Roger Scruton, nós temos uma estrutura de uma sociedade que dura 2.700 anos. Como é que alguém quer destruí-la em 1 ano, em 10 anos, em 100 anos? Não. É necessário mais 2.000 anos para ser transformado. Enquanto isso, as coisas elas devem ir acontecendo de uma forma organicista, de uma forma natural, não por meio de uma revolução, não por meio de uma ruptura.